Caros colegas, advogados, advogadas, caros estudantes, caros cultores do direito do trabalho, profissionais da área jurídica, todos das ciências laborais. É uma alegria muito grande estar gravando essa aula para que lancemos esse projeto, que é o projeto da virtual sobre a reforma trabalhista. Nós vamos hoje tratar de um tema que é a alteração da CLT, em que o negociado prevalecerá sobre o legislado. Isso quer dizer que, a partir de agora, as negociações que os sindicatos fizerem poderão negociar abaixo da legislação brasileira. Até então, toda legislação ela seria um piso mínimo de garantia, porque, segundo o professor Maurício Godinho Delgado, o direito do trabalho tem duas grandes funções: distribuir renda e criar um patamar mínimo civilizatório nas relações de trabalho. E foi assim que o direito do trabalho se fez, foi assim que o direito do trabalho se colocou como um outro ramo, como uma necessidade de que um ramo novo surgisse e que o direito civil não dava mais conta das relações de trabalho. Por isso que essa alteração faz com que o direito do trabalho aproxime um pouco mais do que era ou do que é o direito civil, trazendo mais autonomia para as partes, porém, não respeitando mais o patamar mínimo civilizatório que a legislação traz. Esse patamar mínimo civilizatório, de modo geral, era respeitado pelos tribunais até quando os sindicatos negociavam abaixo da lei. Muitas vezes, os tribunais poderiam dar validade desde que cláusulas compensatórias no acordo coletivo e na convenção coletiva de trabalho fossem as cláusulas que trouxessem alguma vantagem para aqueles trabalhadores, já que haviam negociado um ou outro tópico abaixo da lei. Com a aprovação da reforma, que vai entrar em vigor agora em novembro, o que vai acontecer é que os tribunais não mais vão analisar esses pontos, já que o negociado vai prevalecer sobre o legislado, dando mais autonomia ao sindicato. Aquele ator social que era o sindicato passa a ter um papel mais relevante, mais importante. As negociações terão que ser mais observadas, porque o poder do sindicato, o poder de negociação, a autonomia sindical, ela cresce. Mas como aquela velha frase do tio do Homem-Aranha, o tio Ben falando com ele, grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, o sindicato passa a ter muito mais poder, mas passa a ter muito mais responsabilidade. Os sindicatos de luta vão ganhar mais importância. E os sindicatos pelegos, aqueles sindicatos cartoriais que vivem só, ou viviam só por causa da contribuição sindical, esses sindicatos terão o seu papel e a sua vigilância redobrada pelos trabalhadores, porque o poder desse sindicato aumenta muito. Não é uma novidade no Brasil se discutir o negociado sobre o legislado, porque isso já foi um tema da nossa pauta em 2001, em que tentaram alterar a Constituição, quando o ministro Francisco Dornelles propôs alterar o artigo 7º, dizendo que a redação do caput do artigo 7º, por emenda constitucional, passaria a ser: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social, desde que o negociado não prevaleça sobre o legislado. Esse projeto não teve guarida na sociedade brasileira, não teve apoio suficiente para passar no Congresso e apresentaram um projeto para alterar o artigo 618 da CLT, e esse artigo 618 da CLT viria com uma redação em que o negociado prevaleceria sobre o legislado, porém, algumas ressalvas eram feitas no projeto aprovado na Câmara, com a seguinte redação: não poderia negociar sobre créditos previdenciários e tributários, bem como não poderia se negociar regras de saúde, higiene e segurança do trabalho. Esse projeto foi muito polêmico, com uma discussão muito grande.
A Câmara Federal proibiu a entrada de brasileiros no recinto, fazendo com que a ANAMATRA, a ABRAT e a ANPT propusessem um mandado, um habeas corpus para garantir a presença dos brasileiros na votação de algo que traria uma diferença muito grande para as bases do direito do trabalho. Mesmo aprovado na Câmara, quando o presidente Lula, no ano de 2003, já no seu primeiro mandato, ele retira a tramitação desse projeto e não se discute a partir daí, pelo menos no Congresso Nacional, a volta do negociado sobre o legislado, ou a discussão do negociado sobre o legislado. Nós, então, passamos por um outro período em que o presidente Temer é alçado à cadeira de presidente da República, depois de toda a discussão que se conhece, e questionado da forma que foi, ele vem trazer a proposta da reforma trabalhista. E a proposta da reforma trabalhista traz, mais uma vez, a discussão do negociado sobre o legislado. Fato é que a forma que foi apresentado, ou o teor apresentado pelo governo, é aprovado integralmente, inclusive o negociado sobre o legislado passa a vigorar no Brasil a partir de novembro de 2017. A discussão e o que fundamenta se aprovar um negociado sobre o legislado, ou seja, que o acordo e a convenção coletiva vão poder negociar abaixo da legislação, porque acima sempre pôde, é com a argumentação que a legislação brasileira é extremamente rígida. Mas, para dizer que a legislação brasileira é extremamente rígida, nós temos que buscar cientificamente se realmente ela o é. E, cientificamente, vamos fazer com muita humildade, porque não se faz ciência com arrogância, vamos tentar propor aqui quais são os pontos que a legislação brasileira sempre trouxe de possibilidade de negociação. Primeiro deles, artigo 7º da Constituição, traz três pontos para a possibilidade de se negociar com o trabalhador. Primeiro, possibilidade de redução de salário no Brasil. Nós temos no artigo 7º, desde que haja convenção ou acordo coletivo, pode-se reduzir salário no Brasil. E temos vários exemplos. O mais conhecido deles é a negociação feita no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em que, no ano de 1998, nos anos 90, se negociou a possibilidade de reduzir salário com a garantia de emprego de 5 anos. E assim, aprovado em Assembleia, com a anuência dos empregados, se implementou esse acordo coletivo. Também pode-se, no Brasil, negociar a jornada. E a jornada de trabalho pode ser maior do que 8 horas, desde que haja compensação, respeitando o limite de 44 horas semanais, também por acordo ou convenção coletiva. Nesse caso, os tribunais começaram a dar validade em acordos individuais, já que no primeiro inciso aqui citado, se diz que só se reduz salário por convenção ou acordo coletivo. Então, a convenção é coletiva e o acordo é coletivo. No caso da jornada, é por acordo ou convenção. E os tribunais passaram a dar validade, porque o acordo, nesse caso, foi entendido como acordo individual também. Tanto que gerou a súmula 85 do Tribunal Superior do Trabalho. E também é possível no Brasil que os turnos ininterruptos de revezamento, que na Constituição estão gravados como 6 horas, possam ser negociados para 7 ou 8 horas. Então, está aí o sindicato já como ator importante da coletivização e da autonomia para a negociação.
Também a legislação brasileira traz a exigência da participação do sindicato para a implementação dos contratos provisórios da Lei 9.601, que é a lei que, dentre outras coisas, trouxe o banco de horas para o Brasil. Temos também o artigo 476-A, que permite às empresas suspenderem os contratos, normalmente em época de crise, fazendo acordos coletivos para suspensão negociada do contrato de trabalho e o empregado deixando de receber sua remuneração ordinária, passando a receber bolsa para aquele curso de capacitação. É claro que a inexistência do curso vai invalidar a suspensão do contrato de trabalho e fazer com que o empregador pague todos aqueles valores. Com isso, eu quero demonstrar que existem vários pontos de flexibilidade na legislação. Existem vários casos, por exemplo, como é o caso do vínculo empregatício para trabalhadores que trabalham para políticos em época de eleição, que todos os brasileiros têm vínculos, menos os que trabalham para políticos em época de eleição, conforme o artigo 100 da lei eleitoral, que garante que, naquele período, aqueles trabalhadores trabalham sem vínculo empregatício. É uma legislação rígida? Em grande parte, pode-se dizer, mas existem vários pontos em que o próprio contrato de trabalho é afastado do vínculo, afastado da relação. Então, com isso, nós estamos passando agora para o segundo ponto, que é discutir o que traz a nova CLT, o que traz a reforma trabalhista com a redação do artigo que de agora não é mais o 618, como proposto, mas sim o 611-A e o 611-B, em que trazem os pontos do negociado sobre o legislado, o que pode e o que não pode. Vamos para a leitura do artigo 611. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem 1. Pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucional. Então, o artigo 611-A autoriza a negociação relativa à jornada de trabalho abaixo do que se propõe na legislação. Ele também autoriza o banco de horas anual, que já estava no artigo 59, parágrafo 2º. Os intervalos intrajornada respeitando o limite mínimo de 30 minutos. Essa é uma novidade, mas, se fosse na redação anterior de 618, não seria possível, porque nós entendemos que a jornada é regra de saúde, higiene e segurança. Então, há uma novidade no que era proposto anteriormente, em relação ao que foi aprovado, porque agora, regras de saúde, higiene e segurança também são passíveis de negociação. É o caso. Apesar de que há, ao final, uma revogação do que seja regra de saúde, higiene e segurança. Adesão no programa Seguro-Emprego, PSE. Pode-se também negociar plano de cargos e salários e funções compatíveis com condição pessoal do empregado, bem como a identificação dos cargos que enquadram como função de confiança. Regulamento de empresa também é passível de negociação. Os representantes e o número de representantes de trabalhadores do local de trabalho passa a ser objeto de possibilidade de acordo ou convenção coletiva. Teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente também. Nós já sabemos quais são os impactos que essa reforma traz, tanto com relação ao teletrabalho, que é em relação à própria jornada do teletrabalho e à sobrejornada. Remuneração por produtividade, incluindo gorjetas percebidas pelo empregado e remuneração habitual. Isso aqui vai dar um impacto muito grande para os trabalhadores que trabalham, que recebem gorjeta, porque agora toda a negociação pode versar por distribuição de gorjeta de uma forma que ainda não existia.
ela autoriza a troca de dia de feriado, enquadramento do grau de insalubridade. Todos que estão, nesse momento, assistindo esse vídeo, foi dito que a Constituição brasileira seria seguida e seria respeitada. Então, está previsto na Constituição o pagamento da insalubridade. Porém, o que regulamenta a insalubridade é a CLT. E a CLT diz que a insalubridade é paga 10% em grau mínimo, 20% em grau médio, 40% em grau máximo. Nós entendemos que, a partir de agora, com essa possibilidade, a insalubridade pode ser negociada a 5%, 20% e 30%, ou 5%, 8% e 10%. Então, há esta hipótese, já que o enquadramento de grau de insalubridade. Prorrogação da jornada em ambientes insalubres, mais uma vez, autorizando negociar regras que seriam próprias de saúde, segurança e higiene do trabalho, sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho. Prêmios de incentivo em bens e serviços eventualmente concedidos em programas. Participação nos lucros e resultados também podem ser negociados sem levar em conta a Lei 10.101 de 2000, que já é uma lei totalmente aberta, que é uma lei como se fosse um guarda-chuva, que embaixo dela cabem as negociações. E vem os parágrafos. Parágrafo 1º. No exame da convenção coletiva do acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho observará o disposto no parágrafo 3º do artigo 8º dessa consolidação. A inexistência de expressa indicação de contrapartida recíproca em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho não ensejará sua nulidade por não caracterizar um vício de negócio jurídico. Se for pactuada cláusula que reduza salário ou jornada, a convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra a dispensa imotivada no prazo de vigência do instrumento. Parágrafo 4º. Na hipótese de procedência de ação anulatória de cláusula de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, quando houver a cláusula compensatória, essa deverá ser igualmente anulada sem repetição de indébito. Os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho deverão participar como litisconsortes necessários em ação individual ou coletiva, que tenha como objeto a anulação da cláusula desses instrumentos. O artigo 611b diz o que não pode ser negociado e diz que constitui objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho exclusivamente a supressão ou redução dos seguintes direitos. Norma de identificação profissional, então a carteira de trabalho, que é um símbolo de cidadania e de inclusão do trabalhador brasileiro, continua existindo, porque com 618 anterior era possível negociar a não assinatura da carteira. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário e os valores mensais, indenização rescisória do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, salário mínimo, valor nominal do 13º, remuneração de trabalho noturno superior ao diurno, mas não diz que há que respeitar os 20% da CLT. Então, entendemos que o adicional noturno, com esta redação, passa também a ser passível de ataque numa negociação coletiva. Salário família, repouso semanal remunerado, remuneração do serviço extraordinário, no mínimo a 50%. Nós estamos vendo que é quase uma repetição do artigo 7º da Constituição, número de férias devidas ao empregado, gozo de férias anuais remuneradas pelo menos 1/3, licença maternidade, licença paternidade, proteção do mercado de trabalho da mulher, aviso prévio proporcional, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei, normas de saúde, higiene e trabalho previstas
em lei, em normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, mas, ao mesmo tempo, o artigo 611-A, anterior a esse, contradiz o que está aqui nessa redação, porque casos clássicos de saúde, higiene e segurança estão autorizados no artigo anterior. Adicional à remuneração para atividades penosas, insalubres e perigosas, aposentadoria, seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, ação, prescrição, proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão, proibição do salário adicional do trabalho noturno e perigoso para menores de 18 anos, mas está autorizado trabalho insalubre para gestantes, ainda não foi prometido que viria uma reforma dentro da reforma para discutir esse tema, mas ainda não veio. A proibição do trabalho do menor, medidas de proteção legal a crianças e adolescentes, igualdade de direitos entre o trabalho e o vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso, liberdade de associação, direito de greve, definição legal dos serviços e atividades essenciais, e também não pode se negociar tributos e outros créditos de terceiros. E aí vem as disposições previstas no 373A, 390, 92, 392A, 394, 94A, 395, 396, 400 dessa consolidação. Eu queria chamar a atenção para um ponto que mostra o que é o poder de um legislador. Parágrafo único. Regras sobre duração de trabalho e intervalo não são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho para os fins desse artigo. Ou seja, revogaram a lei da gravidade, mudaram um conceito. O que nós aprendemos ao longo dos anos, o que era regra de saúde, higiene e segurança, agora a CLT diz que não vale mais tudo que nós aprendemos e que essa jornada, horário, não fazem parte disso. Eu quero terminar minha explanação dizendo o seguinte, que, de agora em diante, muda-se a preocupação para a aplicação do direito. Não só mais a lei é o nosso foco, mas também os acordos e convenções coletivas passam e se revestem de uma importância muito grande. O profissional do direito e as classes, os trabalhadores de todas as classes e categorias, têm agora uma responsabilidade muito maior do que se tinha no acompanhamento das assembleias e das negociações, porque esse poder faz com que, de agora em diante, o piso mínimo, como dito anteriormente, possa ser negociado para baixo, e isso pode trazer grandes impactos e repercussões para o dia a dia. São os desafios que nós temos, são novas bases para o direito do trabalho, novas construções, e convido a todos que continuem estudando e fomentando esse debate, porque, a partir de discussões como essas, não quero trazer nada fechado, estou aberto, fabricio@abmg.org.br, para que possamos continuar o debate e que cada um contribua à sua maneira na nova ordem jurídica trabalhista que posta. Muito obrigado, um prazer falar para todos.